Ninguém prestava atenção no zelador que limpava o chão do auditório, enquanto os pais ricos ocupavam suas cadeiras para a reunião mais importante do ano na escola Aldebaran. Seu nome era Francisco, mas todos o chamavam apenas de o zelador ou simplesmente ignoravam sua presença como se ele fosse parte da mobília. Ele estava ali há 15 anos, desde que a escola abriu suas portas no bairro mais nobre da cidade, sempre trabalhando em silêncio, sempre invisível aos olhos daqueles que consideravam pessoas como ele apenas parte da paisagem. A reunião daquela noite era especial. A diretora Beatriz havia convocado todos os pais para anunciar uma crise financeira grave que ameaçava fechar a instituição. As mensalidades dos alunos não eram mais suficientes para manter o padrão de excelência que sempre caracterizou a escola Aldebaran. Novos equipamentos de laboratório, reforma da quadra esportiva, contratação de professores internacionais. Tudo isso custava muito mais do que a receita disponível. A menos que um patrocinador generoso aparecesse nos próximos 30 dias, a escola teria que fechar suas portas definitivamente. Francisco passava o pano no corredor lateral do auditório, fazendo o possível para não atrapalhar. Ele conhecia cada centímetro daquele lugar. Sabia onde o piso tinha uma pequena rachadura perto da terceira fileira de cadeiras. Conhecia o ponto exato onde o teto gotejava quando chovia forte. Lembrava-se de cada evento importante que aconteceu ali durante todos aqueles anos. Mas para os pais presentes, ele era apenas um homem de macacão azul que deveria ter terminado seu trabalho antes da reunião começar. A primeira pessoa a reclamar foi Patrícia Drummond, mãe de 2 alunos e esposa de um empresário do ramo imobiliário. Ela estava sentada na segunda fileira, usando um vestido que custava mais do que 3 meses do salário de Francisco. Seus sapatos de marca italiana brilhavam sob as luzes do auditório. Ela olhou para o zelador com uma expressão de profundo incômodo e disse em voz alta que o cheiro de produto de limpeza estava incomodando. Sugeriu que aquele tipo de serviço deveria ser feito em horários em que pessoas importantes não estivessem presentes. Francisco abaixou a cabeça e começou a se afastar. Mas Patrícia não havia terminado. Ela comentou com a amiga ao lado, em um tom que todos podiam ouvir, que era inadmissível uma escola de elite permitir que funcionários de baixo nível circulassem livremente durante reuniões importantes. Disse que isso passava uma imagem negativa da instituição e que certamente afastaria possíveis patrocinadores. Outras vozes se juntaram à dela, concordando que a presença do zelador era inapropriada e desrespeitosa. A diretora Beatriz, uma mulher elegante de 50 anos, que dedicou sua vida à educação, tentou intervir. Ela pediu compreensão, explicando que Francisco estava apenas terminando seu turno e que logo sairia, mas sua voz foi abafada pelo murmúrio crescente de desaprovação. Alguns pais começaram a bater palmas lentamente, como se estivessem expulsando alguém indesejado de um lugar que lhe pertencia por direito. Francisco sentiu o rosto queimar de vergonha. Ele tinha trabalhado duro a vida inteira. Acordava às 5 da manhã, todos os dias, para chegar à escola antes dos primeiros alunos. Ficava até tarde sempre que necessário, certificando-se de que cada sala de aula estava impecável para o dia seguinte. Nunca faltou um único dia de trabalho em 15 anos. Tratava cada estudante com carinho. Ajudava professores a carregar materiais pesados. Consertava pequenos problemas de manutenção para poupar dinheiro da escola. Mas nada disso importava naquele momento. Para aquelas pessoas, ele era apenas um estorvo. Ele guardou seus materiais de limpeza rapidamente, pegou o balde e a vassoura e caminhou em direção à porta dos fundos. Cada passo parecia pesar 1 tonelada. Podia sentir os olhares de desprezo queimando suas costas. Algumas pessoas riam baixinho, comentando entre si sobre a situação. Uma voz masculina disse que esse era exatamente o tipo de problema que acontecia quando uma escola aceitava funcionários sem qualificação adequada. Outra voz sugeriu que o novo patrocinador, quando aparecesse, deveria exigir a demissão de pessoas que não sabiam seu lugar. Francisco parou por um momento na porta, virou-se brevemente e olhou para o auditório.
Viu a diretora Beatriz com lágrimas nos olhos, claramente constrangida pela situação. Viu os pais acomodados em suas cadeiras, satisfeitos por terem colocado alguém inferior em seu devido lugar. Viu o luxo do ambiente, as cortinas de veludo, o sistema de som de última geração, o projetor moderno, tudo aquilo que ele ajudava a manter limpo e funcionando. Mas Francisco também viu algo mais. Viu a hipocrisia daquelas pessoas que pregavam valores de respeito e educação para seus filhos, mas eram incapazes de demonstrar a mínima consideração por alguém que trabalhava honestamente. Viu a crueldade disfarçada de superioridade social. Viu como o dinheiro podia transformar seres humanos em criaturas sem compaixão. E naquele momento, tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele saiu pela porta dos fundos e foi para a pequena sala dos funcionários. Ali, trocou seu macacão azul por roupas comuns e guardou seus pertences. Lavou o rosto na pia, olhou-se no espelho manchado e respirou fundo. Tinha chegado a hora de revelar algo que manteve em segredo durante todos aqueles anos. Algo que escolheu esconder porque queria conhecer a verdadeira natureza das pessoas ao seu redor. Algo que, uma vez revelado, mudaria completamente a percepção de todos sobre quem ele realmente era. A reunião continuava no auditório. A diretora Beatriz apresentava números e gráficos, mostrando a gravidade da situação financeira. Os pais ouviam com expressões preocupadas, mas poucos pareciam dispostos a contribuir com valores significativos. Todos esperavam que algum milionário desconhecido aparecesse magicamente e salvasse a escola. Era mais fácil esperar por um salvador anônimo do que assumir responsabilidades pessoais. Foi então que as portas principais do auditório se abriram. Um homem entrou caminhando com passos firmes e seguros. Ele usava um terno discreto, mas elegante de cor cinza, escura com uma gravata azul marinho. Seus sapatos eram de couro legítimo, impecavelmente engraxados. Seu cabelo grisalho estava bem cortado e penteado. Ele carregava uma pasta de couro sob o braço esquerdo. Sua postura transmitia autoridade e confiança. A diretora Beatriz parou no meio de sua apresentação. Ela reconheceu o homem imediatamente, mas levou alguns segundos para processar o que estava vendo. Seu rosto passou por uma série de expressões, menos confusão, incredulidade, compreensão e, finalmente, um sorriso de alívio misturado com espanto. Ela sabia quem era aquele homem. Ela tinha sido a única pessoa na escola que conhecia seu segredo. E agora, finalmente, todos os outros também iriam descobrir. Os pais se viraram para ver quem havia chegado. Alguns sussurraram entre si, tentando identificar o visitante. Patrícia Drummond inclinou-se para a amiga e perguntou se aquele era o patrocinador que estavam esperando. Outros pais começaram a se arrumar nas cadeiras, ajeitando roupas e cabelos, preparando-se para causar boa impressão. A atmosfera no auditório mudou instantaneamente de apreensiva para esperançosa. O homem caminhou até a frente do auditório com calma. Seus passos ecoavam no silêncio súbito que tomou conta do ambiente. Ele cumprimentou a diretora com um aceno de cabeça respeitoso, e ela retribuiu com um sorriso discreto que continha anos de cumplicidade. Então ele se virou para encarar a plateia de pais ricos que minutos antes haviam humilhado o zelador da escola. Patrícia Drummond foi a primeira a se levantar, estendendo a mão com um sorriso forçado. Ela começou a se apresentar, mencionando o nome do marido e os negócios da família, claramente tentando impressionar aquele que todos assumiam ser o patrocinador, Salvador. Outros pais seguiram seu exemplo, formando uma pequena fila de pessoas ansiosas para fazer networking com o homem misterioso. Mas o homem levantou a mão educadamente, pedindo silêncio. Sua voz era firme e clara. Quando finalmente falou, ele agradeceu a todos pela presença e disse que tinha algo importante a declarar. Disse que estava ali para anunciar sua decisão sobre o patrocínio da escola Aldebaran. Mas antes disso, precisava esclarecer quem ele realmente era e por que estava ali naquela noite. A tensão no auditório era palpável. Todos os olhos estavam fixos naquele homem. As pessoas seguravam a respiração, esperando
ansiosamente por suas palavras. A diretora Beatriz permanecia em silêncio, sabendo que o momento da verdade havia chegado. E Francisco, o homem que todos conheciam apenas como zelador, estava prestes a revelar algo que exporia a verdadeira face de cada pessoa naquela sala. O homem de terno cinza colocou sua pasta sobre a mesa da diretora e abriu lentamente. De dentro, retirou alguns documentos que organizou com cuidado antes de voltar sua atenção para a plateia silenciosa. Ele observou cada rosto, cada expressão de expectativa e ansiedade. Alguns pais sorriam nervosamente. Outros mantinham posturas rígidas de quem tentava parecer importante. Patrícia Drummond ajeitou o cabelo pela terceira vez, ensaiando mentalmente o discurso que faria para impressionar aquele possível patrocinador. A voz do homem ecoou pelo auditório quando ele finalmente começou a falar. Disse que seu nome era Francisco Almeida Ribeiro e que durante os últimos 15 anos trabalhou naquela escola como zelador. A confusão tomou conta do ambiente. Algumas pessoas riram, pensando que era uma piada de mau gosto. Outras franziram a testa, tentando entender o que aquilo significava. Patrícia olhou para os lados, buscando confirmação de que havia entendido errado. Mas a diretora Beatriz acenou com a cabeça, confirmando as palavras de Francisco. Ela explicou que conhecia a verdadeira identidade dele desde o início, mas respeitou seu pedido de manter segredo. Francisco continuou, dizendo que, antes de trabalhar como zelador, foi um empresário bem-sucedido, que construiu uma fortuna considerável no ramo de tecnologia. Vendeu sua empresa por uma quantia que lhe permitiu nunca mais precisar trabalhar. Mas a perda de sua esposa, em um acidente, há 16 anos, mudou completamente sua perspectiva de vida. Ele contou que após a tragédia, percebeu que havia passado anos cercado apenas de pessoas interessadas em seu dinheiro. Sócios que sorriam falsamente, funcionários que bajulavam, amigos que só apareciam quando precisavam de favores. Ninguém o conhecia verdadeiramente. Ninguém se importava com o homem por trás da conta bancária. Sua esposa havia sido a única pessoa genuína em sua vida. E quando ela partiu, ele ficou completamente sozinho, em meio à multidão de interesseiros. Francisco decidiu então fazer um experimento social. Queria descobrir como as pessoas tratavam aqueles que consideravam inferiores. Queria entender a verdadeira natureza humana, quando o dinheiro e o poder não estavam em jogo. Por isso, assumiu a identidade de um simples zelador e conseguiu um emprego na escola Aldebaran, através da diretora Beatriz, que foi colega de sua falecida esposa, na faculdade, e a única pessoa que conhecia seu plano. Durante 15 anos, ele observou tudo. Viu professores dedicados que tratavam todos com respeito, independentemente de cargo ou classe social. Viu funcionários da limpeza e da cozinha que trabalhavam com dignidade e orgulho. Mas também viu pais como os presentes naquela reunião, que olhavam para ele como se fosse lixo. Ouviu comentários maldosos, piadas cruéis, ordens ríspidas dadas como se ele não tivesse sentimentos. Foi ignorado milhares de vezes, tratado como invisível, como se sua existência não tivesse o menor valor. O auditório estava completamente silencioso. Agora, não havia mais sorrisos nervosos ou ajustes de postura. Alguns pais tinham o rosto vermelho de vergonha. Outros evitavam o olhar de Francisco, estudando o chão com um súbito interesse. Patrícia Drummond estava pálida. Sua mão cobria a boca, enquanto ela claramente se lembrava de todas as vezes que tratou o zelador com desprezo. Ela havia sido particularmente cruel, sempre reclamando de sua presença, sempre fazendo questão de demonstrar superioridade. Francisco continuou sua narrativa, com voz calma, mas firme. Disse que durante esses 15 anos, tomou notas mentais de cada interação. Aprendeu a distinguir as pessoas genuínas, daquelas que eram bondosas, apenas por conveniência. Viu crianças que cumprimentavam o zelador com sorrisos sinceros, e viu outras que imitavam o comportamento desrespeitoso dos pais. Presenciou momentos de compaixão verdadeira e momentos de crueldade gratuita. Ele revelou que há 6 meses, quando soube da crise financeira da escola, decidiu que era hora de encerrar seu experimento. A diretora Beatriz havia mantido a instituição funcionando com recursos cada vez mais limitados.
sempre priorizando a qualidade do ensino acima de tudo. Ela cortou custos administrativos, reduziu seu próprio salário, fez milagres para manter os melhores professores, mas chegou um ponto em que o dinheiro simplesmente não era suficiente. Francisco tinha os recursos necessários para salvar a escola. Podia facilmente doar a quantia necessária para as reformas, novos equipamentos e contratação de professores. Mas queria ter certeza de que seu dinheiro seria usado em uma instituição que realmente merecia. Por isso, continuou trabalhando como zelador esses últimos meses, observando atentamente como todos reagiriam à crise. Queria ver se as pessoas mostrariam seu melhor ou seu pior lado quando enfrentassem dificuldades. A resposta foi decepcionante. Em vez de união e solidariedade, viu egoísmo e indiferença. Pais que gastavam fortunas em carros e viagens se recusavam a contribuir com valores modestos para a escola de seus próprios filhos. Preferiam esperar que um estranho rico aparecesse e resolvesse o problema. E quando esse suposto salvador finalmente chegou, eles se transformaram em uma multidão de bajuladores, prontos para impressionar com suas conexões e importância social. Mas o pior tinha sido a cena daquela noite. Francisco descreveu detalhadamente como foi humilhado publicamente minutos antes. Lembrou cada palavra cruel, cada olhar de desprezo, cada riçada maldosa. Patrícia Drummond afundou em sua cadeira, as lágrimas começando a rolar por seu rosto cuidadosamente maquiado. Outros pais balançavam a cabeça, murmurando desculpas inaudíveis. A vergonha era quase física, pesando sobre o auditório como uma nuvem escura. Francisco então pegou um dos documentos de sua pasta. Era um cheque já preenchido, com uma quantia que faria qualquer pessoa piscar 2 vezes. O valor era mais que suficiente para resolver todos os problemas financeiros da escola e ainda garantir uma reserva confortável para os próximos anos. Ele segurou o cheque no alto, para que todos pudessem ver. A esperança reacendeu nos olhos de alguns pais. Talvez ainda houvesse uma chance de redenção, mas Francisco balançou a cabeça lentamente. Disse que havia preparado aquele cheque com a intenção de doá-lo à escola. Tinha planos elaborados de como o dinheiro seria usado. Novos laboratórios de ciências, biblioteca expandida, bolsas de estudo para alunos talentosos de famílias menos favorecidas, aumento salarial para professores dedicados. Sonhava em transformar a escola Aldebaran em um modelo de excelência educacional genuína, onde valores humanos importassem tanto quanto conhecimento acadêmico. Porém, depois do que presenciou naquela noite, precisava reconsiderar. Como poderia investir milhões em uma instituição frequentada por famílias que ensinavam seus filhos a desprezar trabalhadores honestos? Como poderia apoiar um ambiente onde a dignidade humana era determinada pelo saldo bancário? Que tipo de educação realmente acontecia ali, se os próprios pais eram exemplos de preconceito e arrogância? As palavras de Francisco caíam como pedras sobre a audiência. Cada frase era uma acusação, cada pausa carregada de significado. Ele não estava sendo cruel, apenas honesto. Não levantou a voz, não fez acusações histéricas. Simplesmente expôs a verdade de forma clara e inegável. E essa verdade era um espelho onde cada pessoa presente podia ver refletida sua própria feiura moral. A diretora Beatriz limpou as lágrimas discretamente. Ela havia dedicado sua vida àquela escola, mas sabia que Francisco tinha razão. Os valores da instituição estavam sendo corrompidos não pelos professores ou pelo currículo, mas pelas atitudes das famílias que a frequentavam. Crianças aprendiam muito mais observando o comportamento dos pais do que ouvindo lições em sala de aula. E o que estavam aprendendo era terrível. Francisco guardou o cheque de volta na pasta. O gesto foi simbólico e todos entenderam seu significado. Ele disse que precisava de tempo para pensar sobre sua decisão. Talvez fosse melhor investir seu dinheiro em uma escola diferente, onde respeito e compaixão fossem valores reais, e não apenas palavras bonitas no material de marketing. Talvez a escola Aldebaran precisasse fechar, permitindo que algo novo e melhor surgisse em seu lugar. Alguns pais começaram a protestar.
Vozes desesperadas pediam desculpas, prometiam mudanças, suplicavam por uma segunda chance. Mas Francisco levantou a mão novamente, pedindo silêncio. Ele ainda não havia terminado. Havia mais uma coisa que precisava dizer. Algo que determinaria não apenas o futuro da escola, mas também revelaria quem, entre aqueles pais, tinha alguma chance de redenção. Francisco olhou para cada pessoa presente com uma intensidade que fazia as pessoas baixarem os olhos. Ele disse que, antes de tomar sua decisão final sobre o patrocínio, queria fazer um último teste. Durante os próximos 7 dias, voltaria a trabalhar como zelador na escola. Usaria novamente seu macacão azul, limparia os corredores, cuidaria dos banheiros, faria todas as tarefas que realizou durante 15 anos e observaria atentamente como cada família o trataria após a revelação daquela noite. A proposta era simples, mas brutal em sua honestidade. Francisco explicou que algumas pessoas mudam de comportamento apenas quando descobrem que alguém tem dinheiro ou poder. Esse tipo de mudança não significava absolutamente nada. Era apenas outra forma de interesse pessoal disfarçado de respeito. O que ele queria ver era transformação genuína. Queria testemunhar se aquelas famílias eram capazes de enxergar valor em um ser humano, independentemente de sua conta bancária. Ele estabeleceu as regras claramente. Ninguém deveria atrotelá-lo de forma especial por causa de sua riqueza. Queria ser tratado exatamente como qualquer outro funcionário da escola merecia ser tratado, com respeito básico, consideração humana, reconhecimento de sua dignidade. Se ao final de 7 dias percebesse mudanças autênticas nas atitudes das pessoas, consideraria seriamente fazer a doação. Caso contrário, levaria seu dinheiro para outro lugar. A diretora Beatriz entendeu perfeitamente o que Francisco estava fazendo. Ele estava oferecendo uma última oportunidade de redenção, mas também estava expondo a hipocrisia de forma implacável. Qualquer pessoa que de repente começasse a atrotelá-lo bem, estaria apenas agindo por interesse. A verdadeira mudança teria que vir de um lugar mais profundo, de uma reavaliação sincera de valores e atitudes. E isso era extremamente difícil de alcançar. O silêncio no auditório era pesado como chumbo. Alguns pais pareciam aliviados por terem uma chance de consertar seus erros. Outros pareciam confusos sobre como agir. Patrícia Drummond estava claramente em pânico. Ela havia sido a pessoa mais cruel com o zelador, a mais vocal em sua discriminação. Como poderia desfazer anos de maldade em apenas uma semana? E mais importante, como poderia demonstrar arrependimento genuíno quando todos saberiam que ela estava apenas tentando agradar um milionário? Francisco então revelou outro detalhe importante. Disse que durante aquela semana também observaria como os pais tratavam outros funcionários da escola. A cozinheira Dona Maria, que preparava as refeições há 10 anos. O segurança Seu João, que protegia a entrada desde a inauguração. As auxiliares de limpeza, os jardineiros, a secretária. Respeito não poderia ser seletivo. Não adiantava tratar bem apenas o zelador rico e continuar desprezando outros trabalhadores. Ele estava testando a capacidade real de mudança, não apenas performances superficiais. As implicações dessa declaração foram devastadoras. Francisco estava dizendo que conhecia exatamente como cada família tratava todos os funcionários. Durante 15 anos, observou tudo. Viu quem agradecia à cozinheira pela comida. Viu quem cumprimentava o segurança com um sorriso sincero. Viu quem tratava as auxiliares de limpeza como seres humanos, dignos de consideração. E viu também quem ignorava, quem maltratava, quem considerava essas pessoas como mobília descartável. Um dos pais presentes, um advogado chamado Roberto Farias, levantou-se com expressão pensativa. Ele foi uma das poucas pessoas que não participou da humilhação do zelador mais cedo. Na verdade, durante anos, sempre cumprimentou Francisco educadamente. Às vezes até puxava conversa sobre futebol ou clima. Sua filha Sofia também sempre foi gentil, aprendendo com o exemplo do pai. Roberto entendeu que Francisco estava fazendo mais que um teste de comportamento. Estava oferecendo uma lição sobre humanidade. Mas a maioria dos outros pais estava apavorada. Começaram a fazer cálculos mentais desesperados
sobre suas interações passadas com funcionários. Tentavam lembrar quantas vezes foram grosseiros, quantas vezes ignoraram cumprimentos, quantas vezes reclamaram de serviços sem motivo válido. Era como se 15 anos de comportamento ruim, de repente, se materializassem em uma conta que precisava ser paga. Francisco pegou sua pasta e se preparou para sair. Disse que começaria seu último turno como zelador na manhã seguinte. A escola continuaria funcionando normalmente durante aquela semana. As crianças teriam aulas, os professores ensinariam, a rotina seguiria seu curso. A única diferença seria que todos saberiam que o homem de macacão azul, limpando o chão, tinha poder de decidir o futuro da instituição. E essa consciência revelaria a verdadeira natureza de cada pessoa. Antes de atravessar a porta, Francisco fez uma última observação que silenciou até mesmo os murmúrios ansiosos. Ele disse que sua falecida esposa era professora do ensino fundamental em uma escola pública. Ela amava cada criança como se fosse sua. Trabalhava com recursos mínimos, mas dedicação máxima. Mas impactou centenas de vidas de forma profunda e duradoura. Ela costumava dizer que a verdadeira educação não acontecia apenas nos livros, acontecia nos exemplos diários, nas pequenas interações, no respeito demonstrado entre pessoas. Uma criança que via seus pais tratando mal um trabalhador, aprendia que algumas vidas valiam menos que outras. Aprendia que dignidade era privilégio de ricos. Aprendia que compaixão era opcional e seletiva. Esses eram os aprendizados mais perigosos, porque moldavam caráter de formas impossíveis de corrigir depois. Francisco contou que sua esposa morreu voltando para casa após um longo dia de trabalho. Um motorista bêbado, filho de uma família rica, invadiu a pista e bateu de frente no carro dela. O rapaz sobreviveu sem ferimentos graves. Alegaram que foi um acidente, que o jovem tinha futuro promissor, que uma condenação severa arruinaria sua vida. A vida de sua esposa aparentemente não valia o mesmo. A dor na voz de Francisco era palpável mesmo depois de tantos anos. Ele explicou que aquela tragédia destruiu sua fé na justiça, mas também lhe ensinou algo fundamental. O dinheiro podia comprar muitas coisas, inclusive impunidade. E a escola Aldebaran, apesar de toda sua excelência acadêmica, estava falhando, miseravelmente, nesse aspecto mais importante da educação. Ele olhou especialmente para Patrícia Dramon ao dizer isso. Ela tinha 2 filhos estudando ali. Meninos inteligentes com notas excelentes. Destaque em competições acadêmicas. Mas ele os havia visto inúmeras vezes tratando funcionários com desprezo, imitando perfeitamente o comportamento da mãe. Crianças brilhantes que estavam sendo moldadas em adultos cruéis. Que tipo de contribuição esses jovens dariam à sociedade quando crescessem? Seriam médicos insensíveis? Advogados sem ética? Empresários exploradores? A pergunta pairou no ar como uma acusação. Ela percebeu pela primeira vez o monstro que estava criando em seus filhos. O sucesso profissional futuro de nada valeria se eles fossem pessoas vazias, incapazes de enxergar a humanidade nos outros. Outros pais também começaram a ter insights semelhantes. Uma mãe lembrou de como sua filha reclamou quando teve que sentar perto da filha de uma funcionária da limpeza durante um evento escolar. Na época, ela simplesmente concordou e pediu para a menina ser trocada de lugar. Simplesmente reforçou a ideia de que algumas crianças eram melhores que outras. Francisco abriu a porta, mas parou mais uma vez. Disse que durante a semana seguinte, também estaria observando as crianças. Elas eram as verdadeiras razões pelas quais considerava fazer a doação. Se percebesse que havia estudantes genuinamente bons, que tratavam todos com respeito independentemente do exemplo dos pais, talvez ainda houvesse esperança. Talvez valesse a pena investir na escola, por causa dessas crianças,
mesmo que seus pais fossem casos perdidos. Essa declaração trouxe um novo nível de complexidade ao teste. Não era apenas sobre os adultos mudarem de comportamento. E que essas crianças mereciam uma instituição que apoiasse seus valores positivos, em vez de corrompê-los. Francisco estava dizendo que salvaria a escola pelas crianças certas, não pelos pais errados. A diretora, Beatriz, finalmente falou. Agradeceu a Francisco por sua honestidade brutal e por dar aquela oportunidade à escola. Disse que, independentemente de sua decisão final, aquela noite já havia ensinado lições valiosas. Pediu a todos os pais que refletissem profundamente sobre o que ouviram. Sugeriu que a crise financeira talvez fosse menos importante que a crise moral que havia sido exposta. Ela também revelou algo que poucos sabiam. Durante anos, tinha um fundo secreto de bolsas de estudo financiado anonimamente. O doador anônimo era, obviamente, Francisco. Ele havia pago a educação de dezenas de estudantes, incluindo filhos de funcionários da própria escola. Fez isso discretamente, sem buscar reconhecimento, simplesmente porque acreditava que inteligência e potencial não eram privilégios exclusivos dos ricos. Essa revelação causou outro choque no auditório. Significava que durante todos aqueles anos, enquanto os pais ricos reclamavam das mensalidades e fechavam os olhos para problemas financeiros da escola, o homem que eles tratavam como lixo estava secretamente mantendo vivo o sonho educacional de crianças menos favorecidas. A ironia era tão profunda que alguns pais não conseguiram conter lágrimas de vergonha. Francisco finalmente saiu do auditório. Seus passos ecoaram no corredor vazio. Enquanto se afastava, deixou para trás um grupo de pessoas em estado de choque, forçadas a confrontar verdades desconfortáveis sobre si mesmas. A reunião, que deveria discutir soluções financeiras, havia se transformado em um julgamento moral, e todos haviam sido considerados culpados. A diretora Beatriz encerrou a reunião sem apresentar mais números ou gráficos. Não fazia sentido discutir orçamentos quando questões muito mais fundamentais haviam sido expostas. Ela pediu que todos fossem para casa e pensassem seriamente sobre o que aconteceu. Os próximos 7 dias determinariam não apenas o futuro da escola, mas também revelariam quem entre eles tinha coragem de realmente mudar. A manhã chegou fria e cinzenta. Sobre a escola, Aldeborah. Francisco estacionou seu carro simples no mesmo lugar de sempre, bem longe da entrada principal, onde os pais deixavam seus filhos em veículos importados. Ele vestiu seu macacão azul com a mesma naturalidade de 15 anos. Pegou seus materiais de limpeza e caminhou até a entrada de serviço. Mas desta vez, cada passo carregava um peso diferente. Todos sabiam quem ele realmente era. E isso mudava absolutamente tudo. Os primeiros a chegar foram os funcionários. Dona Maria, a cozinheira, abraçou Francisco com lágrimas nos olhos. Ela sempre o tratou como amigo, compartilhando cafezinho e conversas durante as pausas. Descobrir que ele era milionário não mudou nada de seus sentimentos. Seu João, o segurança, apertou sua mão com força e disse que sempre soube que havia algo especial nele. As auxiliares de limpeza, suas colegas de trabalho, cercaram Francisco com sorrisos genuínos e palavras de carinho. Para eles, a revelação apenas confirmava o que já sabiam. Ele era um homem bom, mas a chegada dos pais foi completamente diferente. O primeiro carro a parar foi o de Patrícia Drummond. Ela saiu do veículo com os olhos inchados. Claramente não havia dormido bem. Seus filhos, Gabriel e Lucas, caminhavam ao seu lado, em silêncio incomum. Patrícia viu Francisco varrendo a calçada perto da entrada e congelou. Por vários segundos. Pareceu incapaz de se mover. Então, tomando coragem, caminhou em sua direção. Ela tentou falar, mas as palavras não saíam. Finalmente conseguiu pedir desculpas, sua voz tremendo com cada sílaba. Disse que tinha vergonha de seu comportamento, que passou a noite inteira pensando em todas as vezes que foi cruel. Pediu perdão não apenas para si, mas também pelos filhos,
que aprenderam com seu exemplo terrível. As lágrimas escorriam por seu rosto enquanto falava. Francisco apenas acenou com a cabeça, agradeceu pelas palavras e voltou a varrer. Não havia perdão fácil ali. Apenas o reconhecimento de que ela havia começado um longo caminho. Outros pais chegaram em sequência. Alguns cumprimentaram Francisco timidamente, outros desviaram o olhar com vergonha. Poucos tiveram coragem de se aproximar e falar diretamente. A maioria preferiu fingir normalidade, agindo como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Mas Francisco percebia cada olhar furtivo, cada hesitação, cada palavra não dita. Ele estava anotando mentalmente todas as reações, separando o joio do trigo. Roberto Farias chegou com sua filha Sofia como sempre fazia. Ele cumprimentou Francisco do mesmo jeito de sempre, com um sorriso genuíno e algumas palavras sobre o clima. Não tentou se justificar, nem fazer discursos sobre mudança. Simplesmente continuou sendo a mesma pessoa, decente, que sempre foi. Sofia também sorriu para Francisco e disse bom dia antes de entrar correndo para encontrar suas amigas. Aquilo era autenticidade, e Francisco registrou mentalmente. Durante o intervalo da manhã, Francisco limpava o corredor principal quando presenciou uma cena reveladora. Patrícia Drummond estava conversando com seus filhos perto dos bebedouros. Ela explicava em voz baixa, mas firme, que haviam sido terrivelmente rudes com muitas pessoas. Disse que a partir daquele dia, as coisas mudariam em sua família, que tratariam todos com respeito, independentemente de profissão ou classe social. Gabriel, o mais velho, parecia genuinamente arrependido. Lucas, o mais novo, apenas parecia confuso sobre por que estavam tendo aquela conversa. Mas logo em seguida, Francisco viu Patrícia falando ao telefone no estacionamento. Ela estava reclamando com uma amiga sobre a situação embaraçosa. Disse que precisava passar uma semana inteira fingindo ser uma pessoa melhor só para conseguir o patrocínio. Reclamou que seus filhos estavam confusos e que toda aquela situação era um exagero. Francisco ouviu tudo de onde limpava as janelas próximas. Patrícia ainda não havia entendido. Ainda pensava em termos de performance, não de transformação genuína. Na hora do almoço, Dona Maria serviu a comida como sempre. Alguns pais que buscavam seus filhos mais cedo passaram pela cozinha. Uma mãe chamada Carla, que nunca havia dirigido uma palavra à cozinheira, de repente começou a elogiar a comida efusivamente. Perguntou sobre receitas, quis saber ingredientes. Fez comentários sobre o talento de Dona Maria, mas seus elogios soavam vazios e exagerados. A cozinheira apenas sorriu educadamente, mas seus olhos encontraram os de Francisco e ambos entenderam. Aquilo era teatro, não respeito real. À tarde, Francisco estava limpando os banheiros quando ouviu uma conversa entre três mães no corredor. Elas discutiam estratégias sobre como impressionar o zelador milionário. Uma sugeria que organizassem um evento de valorização dos funcionários. Outra propunha criar um fundo de gorjetas generosas. A terceira achava que deveriam fazer uma carta coletiva de desculpas. Todas falavam em termos de ações performáticas, gestos calculados para causar impressão. Nenhuma mencionou mudanças reais de atitude ou valores. Houve, porém, alguns momentos genuínos. Uma mãe chamada Helena, que sempre foi discreta e educada, procurou Francisco durante o intervalo. Ela não pediu desculpas porque não tinha do que se desculpar. Em vez disso, agradeceu por ele ter exposto aquelas verdades. Disse que sempre se sentiu desconfortável com a forma como outros pais tratavam funcionários, mas nunca teve coragem de confrontar. A revelação dele havia sido um choque necessário para a comunidade escolar. Ela falou com sinceridade, sem buscar elogios ou reconhecimento. Francisco também observou atentamente as crianças. Gabriel Drummond, o filho mais velho de Patrícia, teve uma atitude interessante. Durante o recreio, ele ajudou seu João a recolher papéis que haviam voado pelo vento. Não fez isso porque alguém estava olhando. Simplesmente viu alguém precisando de ajuda e ofereceu. Quando seu João agradeceu, Gabriel pediu desculpas por todas as vezes que passou correndo pela portaria
sem cumprimentar. O segurança ficou visivelmente tocado e disse que aceitava as desculpas de coração. Mas outras crianças eram reflexos perfeitos de seus pais. Os filhos de alguns empresários continuavam tratando funcionários com indiferença, como se fossem invisíveis. Uma menina reclamou alto que a água do bebedouro não estava gelada o suficiente, culpando as auxiliares de limpeza. Um menino jogou propositalmente papel no chão, logo depois de Francisco ter varrido. Rindo com seus amigos, como se fosse uma grande piada, Francisco observava tudo, percebendo que algumas sementes de desrespeito já haviam crescido raízes profundas demais. No final da tarde, aconteceu um incidente que testou a sinceridade de todos. Lucas Drummond, o filho mais novo de Patrícia, derrubou uma jarra de suco no refeitório. O líquido pegajoso se espalhou por uma área grande, criando uma poça brilhante no chão. Patrícia estava ali para buscá-lo. Ela imediatamente começou a pegar guardanapos para limpar, pedindo ao filho que ajudasse. Mas Francisco percebeu que ela fazia isso olhando constantemente em sua direção, verificando se ele estava observando seu gesto de humildade. Quando Francisco se aproximou com o esfregão para terminar a limpeza, Patrícia fez questão de dizer bem alto que ela mesma terminaria, que não era certo deixar aquele trabalho para ele. Mas Francisco notou que quando pensou que ele não estava mais olhando, ela rapidamente passou a tarefa para uma auxiliar de limpeza e levou o filho embora. O gesto performático havia durado apenas enquanto teve audiência. A auxiliar limpou tudo sem reclamar, acostumada a ser tratada como invisível. Roberto Farias testemunhou a cena toda. Ele balançou a cabeça com tristeza e comentou baixinho com Francisco que mudança real levava tempo. Disse que algumas pessoas levam uma vida inteira para entender o valor de tratar todos com dignidade. Outras nunca aprendem. Mas o importante era que a tentativa de mudança havia começado, mesmo que de forma imperfeita. Francisco concordou, mas seus olhos mostravam ceticismo. Tentativas performáticas não contavam como mudança real. A professora de literatura Mariana Costa procurou Francisco antes de ir embora. Ela era uma das docentes mais respeitadas da escola, com 20 anos de carreira. Disse que sempre admirou seu trabalho silencioso e dedicado. Contou que várias vezes quis intervir quando via pais tratando funcionários mal, mas tinha medo de perder o emprego. A revelação dele havia lhe dado coragem para começar a abordar temas de respeito e dignidade humana em suas aulas. Planejava usar a situação como exemplo prático de valores sociais. Francisco agradeceu e disse que professores como ela eram a verdadeira espinha dorsal de qualquer instituição educacional. Não importava quão bons fossem os equipamentos ou quão alto fossem as mensalidades. O que realmente moldava jovens eram os exemplos diários de pessoas íntegras. Mariana se emocionou com as palavras e prometeu fazer sua parte para transformar aquela crise em oportunidade de crescimento real para os estudantes. Ao final do primeiro dia, Francisco trocou seu macacão e sentiu-se sozinho na pequena sala dos funcionários. Abriu um caderno e começou a fazer anotações detalhadas sobre tudo que observou. Dividiu as pessoas em categorias mentais. Havia os genuinamente arrependidos, poucos, mas existentes. Havia os performáticos, que faziam gestos vazios buscando aprovação. Havia os indiferentes, que simplesmente não se importavam. E havia os que ainda não haviam processado completamente o que aconteceu. A diretora Beatriz entrou na sala e perguntou como foi o dia. Francisco suspirou e disse que foi exatamente como esperava. A maioria das pessoas ainda não entendia a diferença entre parecer melhor e ser melhor. Mudança superficial era fácil. Qualquer um podia sorrir mais, falar com educação, fazer gestos gentis por uma semana. A verdadeira transformação exigia olhar para dentro, confrontar preconceitos arraigados, questionar valores fundamentais. E isso era doloroso demais para a maioria. Beatriz concordou, mas disse que havia visto alguns sinais positivos. Algumas crianças mostravam capacidade genuína de empatia.
Alguns pais pareciam realmente estar refletindo. Talvez 7 dias não fossem suficientes para a mudança completa, mas poderiam plantar sementes importantes. Francisco respondeu que esperava que ela estivesse certa, mas que precisava de provas concretas, não apenas esperanças otimistas. Os próximos dias revelariam a verdade. Ele guardou seu caderno e se levantou para ir embora. Mas antes de sair, olhou pela janela para o pátio vazio da escola. Lembrou-se de sua esposa e de como ela acreditava no poder transformador da educação. Ela dizia que nunca era tarde para aprender, que seres humanos tinham capacidade infinita de crescimento. Francisco queria acreditar nisso, mas décadas de experiência haviam lhe ensinado que mudança real era rara e preciosa. Esperava encontrá-la ali, mas não estava otimista. Os dias seguintes trouxeram uma mistura complexa de esperança e decepção. No segundo dia, Francisco chegou e encontrou uma cesta de presentes caros na sala dos funcionários. Havia vinhos importados, chocolates finos, cartões com mensagens elaboradas. Não tinha identificação do remetente, mas ele sabia exatamente de onde vinha. Era a tentativa de alguns pais de comprar sua aprovação com luxos. Francisco deixou tudo ali, intocado. Mais tarde, sugeriu que Dona Maria distribuísse os itens entre os funcionários que realmente apreciariam. Dinheiro tentando comprar consciência limpa nunca funcionava com ele. Naquele mesmo dia, Gabriel Drummond teve uma atitude que chamou a atenção de todos. Durante o recreio, ele viu um grupo de meninos zombando de uma colega bolsista por causa de seu tênis velho. Gabriel, que sempre foi popular e influente entre os estudantes, interveio imediatamente. Disse aos meninos que estavam sendo cruéis e estúpidos. Lembrou que sapato não define caráter de ninguém. Os meninos ficaram desconcertados, mas pararam. A menina agradeceu com lágrimas nos olhos. Francisco observou tudo de longe, e pela primeira vez em dias, sentiu um lampejo genuíno de esperança. Mas Patrícia, mãe de Gabriel, continuava seu show performático. No terceiro dia, ela organizou um evento surpresa de valorização dos funcionários. Trouxe um bolo grande, balões decorativos, fez discursos emocionados sobre a importância de cada trabalhador. Convidou outros pais para participar, transformou tudo em um espetáculo. Os funcionários agradeceram educadamente, mas Francisco via através da farsa. Ela estava criando momentos dignos de fotos para as redes sociais, não demonstrando respeito real. Quando as câmeras pararam, ela voltou a tratar auxiliares de limpeza com indiferença. Roberto Farias continuou sendo modelo de consistência. Ele não mudou nada em seu comportamento, porque já era respeitoso antes. No quartel dia Francisco o viu, conversando longamente com seu João sobre a família do segurança, perguntando sobre a saúde de sua esposa, interessado genuinamente em sua vida. Não havia testemunhas, não havia razão para fingir. Era simplesmente quem Roberto sempre foi. Sua filha Sofia seguia o mesmo caminho, ajudando Dona Maria a organizar bandejas sem que ninguém pedisse. O quarto dia trouxe um incidente revelador. Uma mãe chamada Renata Silveira, esposa de um médico renomado, chegou apressada para buscar seu filho. Ela estava ao telefone discutindo um problema urgente, quando esbarrou em um balde de água que Francisco usava para limpar. A água derramou completamente, molhando seus sapatos caros. A reação instintiva dela foi gritar, culpando Francisco por deixar o balde em lugar inadequado. Ela vociferou sobre negligência, incompetência, falta de cuidado. Por vários segundos, esqueceu completamente quem ele era. Então, de repente, Renata se lembrou. Seu rosto passou por uma transformação cômica de raiva para horror. Ela começou a gaguejar desculpas desesperadas, dizendo que estava estressada, que não quis dizer aquilo, que normalmente não agia assim. Mas Francisco apenas sorriu tristemente. Aquele era o teste real. Quando as pessoas esqueciam de fingir, mostravam quem realmente eram. Renata falhou espetacularmente. Ela saiu apressada, envergonhada, sabendo que havia revelado sua verdadeira natureza. Helena, a mãe que sempre foi naturalmente respeitosa, teve um momento tocante no quinto dia. Ela trouxe sua mãe idosa para conhecer a escola. A senhora usava roupa simples. Falava com sotaque do interior,
claramente vinha de origem humilde. Outros pais olharam com certo desprezo, cochichando entre si. Mas Helena apresentou sua mãe com orgulho para Francisco e outros funcionários. Contou que ela trabalhou como empregada doméstica a vida inteira para pagar os estudos da filha, que tudo que Helena conquistou veio do sacrifício daquela mulher. Não havia vergonha, apenas gratidão e amor. A história de Helena circulou pela escola. Alguns pais ficaram comovidos e começaram a refletir sobre suas próprias origens. Muitos vinham de famílias trabalhadoras também, mas escondiam isso como se fosse vergonha. Criaram personas de riqueza antiga, de superioridade inata. Esqueceram que dignidade não se herda com dinheiro. A sinceridade de Helena expôs a falsidade de muitos. Francisco anotou mentalmente que ela merecia reconhecimento especial. Durante o 5º dia, a professora Mariana começou um projeto em suas aulas. Pediu que os alunos entrevistassem funcionários da escola sobre suas vidas, sonhos e histórias. As crianças descobriram que Dona Maria já foi dona de um pequeno restaurante que faliu, que seu João serviu no exército e tinha medalhas de honra, que uma auxiliar de limpeza era poeta nas horas vagas, que o jardineiro conhecia mais sobre botânica que muitos professores universitários. Os estudantes começaram a ver essas pessoas como seres humanos completos, não apenas funções. Mas nem tudo eram boas notícias. Um grupo de pais, liderado por um empresário chamado Maurício Teles, começou a questionar publicamente a legitimidade do teste de Francisco. Eles argumentavam que era manipulação emocional, que ninguém deveria ter que passar por aquele tipo de avaliação para receber investimento. Diziam que Francisco estava abusando de seu poder econômico para humilhar pessoas. Maurício até sugeriu que procurassem outros patrocinadores, em vez de se submeterem àquele circo. A revolta de Maurício revelava algo importante. Ele não estava arrependido de ter tratado funcionários mal. Estava apenas irritado por ser confrontado. Para ele, o problema não era o desrespeito, mas sim ter que prestar contas por isso. Francisco observou que seus filhos eram exatamente iguais. Meninos arrogantes que intimidavam colegas mais pobres, que tratavam a escola como clube exclusivo, onde não deveria haver mistura social. Aquela família estava perdida, e Francisco sabia que não valia a pena tentar salvá-los. No 6º dia, Gabriel Drummond procurou Francisco durante o intervalo. O menino estava visivelmente nervoso, mas determinado. Ele pediu desculpas formalmente por anos de comportamento ruim. Não culpou a mãe, não fez desculpas, assumiu responsabilidade por suas próprias ações. Disse que estava envergonhado de quem havia sido, mas queria mudar de verdade. Pediu se Francisco poderia lhe ensinar sobre trabalho manual, sobre o valor de esforço físico, sobre dignidade no trabalho. Queria aprender, não performar. Francisco ficou profundamente tocado pela sinceridade de Gabriel. Disse ao menino que aceitava suas desculpas e que ficaria feliz em ensinar o que pudesse durante aquele tempo. Eles combinaram que Gabriel passaria algumas horas por semana ajudando com tarefas de manutenção da escola, não como punição, mas como aprendizado genuíno sobre o valor do trabalho. O menino saiu daquela conversa transformado. Tinha apenas 15 anos, mas estava amadurecendo mais rápido que muitos adultos ao redor. Aquilo era redenção genuína, e Francisco sentiu que valeria a pena salvar a escola apenas por causa de crianças, como Gabriel. Patrícia assistiu à conversa de longe. Ela não entendeu completamente o que aconteceu, mas viu a expressão no rosto do filho. Havia determinação ali, propósito verdadeiro. Pela primeira vez, começou a questionar se talvez devesse aprender com o próprio filho, em vez de apenas tentar moldá-lo. O pensamento a deixou profundamente desconfortável, mas também plantou uma semente de verdadeira reflexão. Ela percebeu que Gabriel estava se tornando uma pessoa melhor que ela mesma, e isso era ao mesmo tempo orgulho e vergonha. Ao longo da semana, a diretora Beatriz observou mudanças sutis, mas significativas no ambiente escolar. Havia mais conversas entre pais e funcionários. Algumas genuínas, outras claramente forçadas,
mas ao menos havia tentativas de conexão. Crianças começaram a agradecer pela comida, a cumprimentar o segurança pelo nome, a recolher seu próprio lixo dos corredores. Pequenos gestos que antes eram raros, tornaram-se mais comuns. A escola estava despertando para uma consciência que deveria ter existido desde sempre. Mas Francisco também via que muitos não mudaram absolutamente nada. Alguns pais continuavam arrogantes, apenas mais discretos em suas manifestações. Esperavam que a semana terminasse para voltar aos velhos hábitos, sem consequências. Outros estavam genuinamente irritados com toda a situação, sentindo-se injustamente julgados por comportamentos que consideravam normais. Achavam que pagar mensalidades altas deveria garantir direito de tratar funcionários como quisessem. Francisco via tudo, catalogava cada detalhe, preparava seu veredicto final. No final do 6º dia, Francisco teve uma longa conversa com Dona Maria na cozinha vazia. Ela preparou o café forte e ambos sentaram para avaliar tudo o que aconteceu durante aquela semana intensa. A cozinheira tinha sabedoria de quem viveu muito e observou bastante. Disse que viu algumas pessoas realmente mudarem, especialmente entre as crianças mais jovens, mas também viu muito teatro barato, muita falsidade performática. Comentou que talvez a mudança real levasse mais tempo que 7 dias. Talvez Francisco estivesse pedindo transformação rápida demais. Francisco respondeu que entendia perfeitamente essa perspectiva, mas que 7 dias eram suficientes para revelar intenções verdadeiras. Alguém genuinamente interessado em mudar mostraria sinais claros, mesmo em tempo curto. Não precisavam ser perfeitos, mas precisavam ser sinceros em seus esforços. E ele havia visto sinceridade em algumas pessoas. Roberto e sua família, Helena e sua mãe, Gabriel em sua busca desesperada por redenção, a professora Mariana em seus esforços educacionais inovadores, alguns outros pais que discretamente começaram a demonstrar respeito real. Eram poucos, mas existiam. A cozinheira perguntou diretamente o que ele decidiria fazer. Francisco disse que ainda não sabia, com certeza absoluta. Queria usar o 7º dia, o último, para um teste final, definitivo, algo que revelaria sem sombra de dúvida quem merecia sua confiança e investimento. Algo que separaria de vez aqueles que genuinamente mudaram daqueles que apenas fingiram por interesse. Dona Maria sorriu com compreensão e disse que confiava completamente em seu julgamento. Qualquer decisão que tomasse seria justa e bem pensada. Naquela noite, Francisco preparou seu teste final com cuidado meticuloso. Seria algo simples, mas profundamente revelador. Algo que não daria espaço para performances calculadas ou manipulações estudadas. Apenas verdade, crua e honesta. Ele enviou uma mensagem detalhada para a diretora Beatriz, explicando exatamente seu plano. Ela leu, engoliu em seco com nervosismo, mas concordou que era necessário. Era arriscado e certamente controverso, mas absolutamente necessário. O 7º dia determinaria tudo de forma definitiva. Os pais não faziam a menor ideia do que estava por vir. Alguns achavam que a semana havia terminado bem o suficiente, que Francisco estava satisfeito com as mudanças observadas. Outros estavam profundamente ansiosos, temendo que não tivessem feito o suficiente para impressionar. Poucos estavam genuinamente em paz, sabendo que deram o melhor de si, sem fingimentos ou cálculos. O último dia traria surpresas que absolutamente ninguém esperava. Francisco garantiria que a verdade finalmente fosse impossível de esconder ou manipular. Na manhã do 7º dia, Francisco acordou cedo como sempre. Tomou seu café sozinho, pensando em sua falecida esposa. Ela teria adorado aquele experimento social. Teria rido das performances ridículas e chorado com os momentos genuínos de transformação. Ela sempre acreditou que as pessoas podiam ser melhores, que a educação verdadeira acontecia nos momentos de confronto com a própria mediocridade. Francisco esperava estar honrando sua memória com tudo aquilo. Ele vestiu
seu macacão azul pela última vez. Olhou-se no espelho e viu não apenas um zelador ou empresário milionário. Viu um homem que aprendeu que identidade não se define por profissão ou saldo bancário. Viu alguém que teve coragem de expor as feridas sociais para forçar cura, mesmo sabendo que muitos preferiam deixar tudo como estava. Viu um marido que ainda honrava os valores de sua esposa, anos depois de perdê-la. Era hora de encerrar aquele capítulo. Francisco chegou à escola, antes de todos. Preparou tudo para o teste final. A diretora Beatriz estava nervosa, mas confiante. Os professores foram informados discretamente sobre o que aconteceria. Os funcionários receberam instruções específicas. Tudo estava pronto para o momento da verdade absoluta. Quando os pais e alunos começassem a chegar, descobririam que aquele não seria um dia comum. Seria o dia que revelaria quem realmente eram quando pensavam que ninguém importante estava observando. O sol nasceu sobre a escola Aldeborão, trazendo o último dia do teste. Francisco respirou fundo e se posicionou em seu lugar. Estava pronto para testemunhar a natureza humana em sua forma mais crua, pronto para tomar a decisão que mudaria o futuro daquela instituição, pronto para honrar a memória de sua esposa, fazendo a escolha certa, não a mais fácil ou popular. O 7º dia havia começado. Os primeiros pais começaram a chegar por volta das 7 da manhã. Encontraram algo completamente inesperado. Francisco não estava ali. Em seu lugar, havia apenas uma auxiliar de limpeza nova, uma mulher de má idade chamada Rosa, que começou a trabalhar há apenas 3 dias. Ela limpava os corredores silenciosamente, sem chamar atenção. Os pais passavam por ela como sempre fizeram com Francisco, sem olhar, sem cumprimentar, como se ela fosse invisível. Era exatamente isso que Francisco queria observar. Ele estava escondido em uma sala com janelas espelhadas que davam vista para a entrada principal e corredores. Tinha câmeras discretas posicionadas estrategicamente por toda a escola. Podia ver e ouvir tudo sem ser visto. A diretora Beatriz havia anunciado que Francisco não viria naquele dia, que estava cuidando de negócios urgentes. Disse que ele tomaria sua decisão final baseado no comportamento das pessoas durante aquele último dia, observando através de câmeras de segurança. Era mentira, mas uma mentira necessária. Patrícia Drummond foi uma das primeiras a chegar. Ela procurou Francisco com os olhos, claramente planejando mais um de seus gestos performáticos. Quando não o encontrou, seu rosto mostrou confusão e depois alívio. Ela passou direto por Rosa, sem sequer olhar. Gritou para Lucas se apressar de forma ríspida. Reclamou alto sobre o trânsito matinal. Toda a fachada de pessoa transformada desmoronou instantaneamente quando pensou que Francisco não estava observando. Era exatamente o que ele esperava dela. Roberto Farias chegou logo depois. Ele cumprimentou Rosa com um bom dia educado, perguntou se ela estava se adaptando bem ao novo trabalho. Rosa, seguindo as instruções de Francisco, respondeu timidamente que sim. Roberto sorriu, desejou um bom dia de trabalho e seguiu com Sofia. Não havia câmeras visíveis, não havia razão para fingir. Era simplesmente quem ele era. Francisco anotou mentalmente, sentindo gratidão por pessoas genuinamente boas ainda existirem. Helena chegou alguns minutos depois. Ela também cumprimentou Rosa naturalmente. Comentou que estava um dia bonito, apesar do frio. Perguntou se Rosa precisava de ajuda com alguma coisa pesada. A auxiliar agradeceu, mas disse que estava tudo bem. Helena sorriu e entrou com seu filho. Mais uma pessoa que passou no teste sem nem saber que estava sendo testada. A verdadeira bondade não precisa de audiência ou reconhecimento. Maurício Teles chegou apressado, irritado, como sempre. Ele esbarrou em Rosa sem pedir desculpas, derrubando alguns produtos de limpeza. Nem olhou para trás. Apenas continuou falando alto ao telefone sobre negócios. Rosa recolheu tudo sozinha. Maurício nem percebeu o que havia feito. Para ele, pessoas como Rosa simplesmente não existiam como seres humanos dignos de consideração. Francisco balançou a cabeça com tristeza. Alguns nunca aprenderiam. Durante toda a manhã, o padrão se repetiu. Aqueles que eram genuinamente respeitosos
continuaram sendo aqueles que apenas performaram durante a semana, voltaram aos velhos hábitos, instantaneamente. A ausência de Francisco funcionou como revelador químico, expondo a verdadeira natureza de cada pessoa. Não havia mais como fingir. Não havia mais razão para fazer teatro. Era comportamento puro e não filtrado. Renata Silveira, que teve aquele incidente com o balde, passou por Rosa sem qualquer reconhecimento. Nem olhou na direção dela. Estava ocupada demais reclamando ao telefone sobre empregadas domésticas incompetentes. A ironia era tão óbvia que Francisco quase riu. Renata não aprendeu nada. A humilhação que sentiu foi apenas sobre ser pega, não sobre estar errada. Por volta das 10 horas, Gabriel Drummond chegou para suas atividades extracurriculares. Ele procurou Francisco e ficou visivelmente desapontado ao saber que não estava. Mas então viu Rosa lutando para mover algumas caixas pesadas de material escolar. Sem hesitar, Gabriel largou sua mochila e foi ajudar. Conversou com ela enquanto trabalhavam juntos, perguntou sobre sua família, fez piadas para deixá-la confortável. Era genuíno, espontâneo, real. Francisco sentiu orgulho como se o menino fosse seu próprio filho. A professora Mariana continuou seu projeto de entrevistas. Durante o intervalo, trouxe alguns alunos para conhecer Rosa e ouvir sua história. A auxiliar contou que tinha 3 filhos, que trabalhava em 2 empregos para sustentá-los, que sonhava em vê-los na universidade um dia. As crianças fizeram perguntas respeitosas, mostraram interesse genuíno. Mariana estava ensinando empatia real, não apenas teoria em livros didáticos. Aquilo era educação verdadeira. Mas houve momentos dolorosos também. Um grupo de meninos, filhos de pais do círculo de Maurício, deliberadamente jogou lixo no chão, que Rosa acabara de limpar. Riram enquanto faziam isso, testando se ela reclamaria. Rosa apenas limpou novamente em silêncio, acostumada com aquele tipo de crueldade casual. Francisco sentiu raiva fervendo dentro dele. Aquelas crianças estavam sendo criadas como monstros, e seus pais não viam problema nenhum nisso. Durante o almoço, Dona Maria serviu a comida observando tudo atentamente. Ela viu quem agradecia, quem reclamava sem motivo, quem tratava o refeitório como restaurante onde podiam ser rudes. Viu mães que pegavam comida extra sem pedir, que reclamavam de forma grosseira, que deixavam mesas sujas propositalmente. Viu também aqueles que agradeciam sinceramente, que limpavam atrás de si, que reconheciam o trabalho dela. Seu João, o segurança, também observava da portaria. Via quem cumprimentava ao entrar e sair, quem o tratava como parte da comunidade. Alguns pais conversavam com ele sobre futebol, família, vida. Outros passavam como se ele fosse parte do portão. A diferença era gritante. MCT Dias? Alguns haviam aprendido a ver pessoas. Outros continuavam cegos por escolha própria. À tarde, Patrícia voltou para buscar Lucas mais cedo. Ela estava ao telefone e sinalizou impacientemente para Rosa se afastar de onde estava limpando. Fez gestos rudes, como se espantasse um cachorro. Rosa obedeceu silenciosamente. Patrícia nem registrou a crueldade de suas ações. Quando Francisco não estava presente, toda sua transformação fabricada desaparecia completamente. Era performance pura, sem substância alguma. Mas então, algo inesperado aconteceu. Gabriel testemunhou a cena envolvendo sua mãe e Rosa. Ele parou, olhou para a mãe com decepção visível e disse alto o suficiente para outros ouvirem que aquilo era exatamente o tipo de comportamento que estavam tentando mudar. Patrícia ficou chocada. Seu filho estava publicamente a confrontando, escolhendo valores acima de lealdade familiar cega. Ela ficou vermelha de vergonha e raiva, sem saber como reagir. Gabriel então se desculpou com Rosa, em nome da família. Ajudou-a a terminar a limpeza daquela área. Patrícia observou em silêncio, processando o que acabara de acontecer. Pela primeira vez, realmente entendeu algo fundamental. Seu filho estava se tornando uma pessoa melhor que ela. E isso aconteceu não por suas lições, mas apesar delas. A vergonha que sentiu naquele momento era diferente. Não era sobre ser pega, mas sobre finalmente enxergar a feiura de suas próprias ações. Francisco assistiu toda a cena,
com lágrimas nos olhos. Gabriel havia feito algo extraordinário. Confrontou a própria mãe publicamente para defender uma funcionária. Escolheu o certo sobre o confortável. Aquele menino merecia todas as oportunidades do mundo, e a escola que o estava ajudando a se tornar essa pessoa merecia ser salva, pelo menos em parte. No final da tarde, quando todos haviam ido embora, Francisco finalmente saiu de seu esconderijo. Encontrou-se com a diretora Beatriz, Dona Maria, seu João e Rosa em sua sala. Agradeceu a todos pela colaboração. Disse que o teste havia revelado exatamente o que precisava saber. A verdade era clara, como cristal agora. Algumas pessoas mudaram genuinamente. Outras apenas performaram, e muitas nem tentaram esconder sua natureza cruel. Rosa revelou então sua verdadeira identidade. Ela não era realmente uma auxiliar de limpeza nova. Era uma psicóloga especializada em comportamento social que Francisco contratou especificamente para aquele teste. Ela tinha observado e documentado cada interação, cada palavra, cada gesto. Seu relatório profissional confirmava tudo o que Francisco viu. Havia métricas, análises comportamentais, avaliações psicológicas. Era evidência científica do que o coração dele já sabia. Francisco pediu que a diretora convocasse uma reunião final para a noite seguinte. Todos os pais deveriam estar presentes. Ele faria seu anúncio oficial sobre a decisão do patrocínio. Mas antes disso, teria conversas individuais com algumas famílias específicas. Queria falar pessoalmente com aqueles que mereciam reconhecimento e com aqueles que precisavam entender por que falharam tão completamente. Beatriz concordou e começou a enviar as convocações. A tensão na escola seria insuportável. Até a reunião, todos saberiam que o julgamento final estava próximo. O futuro educacional de crianças estava em jogo. O destino da instituição seria decidido. Era o momento da verdade absoluta, sem mais espaço para jogos ou manipulações. Na manhã seguinte, Francisco começou suas conversas individuais. A primeira foi com Roberto Farias e sua filha Sofia. Ele os recebeu em seu escritório, não mais vestindo macacão, mas traje formal. Agradeceu a ambos por serem exemplos de humanidade consistente. Disse que pessoas como eles eram raras e preciosas. Roberto respondeu humildemente que apenas tratava todos como gostaria de ser tratado. Nada de especial. Francisco sorriu e disse que isso era exatamente o que tornava tão especial. Ele revelou que havia criado um fundo especial de bolsas de estudo em homenagem à sua falecida esposa. Sofia seria uma das primeiras beneficiárias. Não porque precisava financeiramente, mas como reconhecimento de seu caráter exemplar. O fundo cobriria não apenas a escola, mas também futura universidade. Francisco queria investir em jovens que demonstrassem não apenas inteligência acadêmica, mas bondade genuína. A segunda conversa foi com Helena e sua mãe idosa. Francisco contou sua própria história com mais detalhes. Falou sobre como sua esposa vinha de origem humilde, como trabalhou duro a vida inteira, como nunca teve vergonha de suas raízes. Helena chorou ao ouvir. Disse que muitas vezes sentiu pressão para esconder sua origem, para fingir que sempre teve dinheiro. Mas sua mãe merecia um respeito e reconhecimento, não vergonha. Francisco anunciou que estava criando um programa especial para filhos de trabalhadores da própria escola e da comunidade. Bolsas integrais para estudantes talentosos, cujas famílias não podiam pagar mensalidades. Helena seria convidada a coordenar o programa. Ele queria alguém que genuinamente entendia as dificuldades e valorizava oportunidades. Ela aceitou entre lágrimas de gratidão. A terceira conversa foi com Gabriel, sem sua mãe presente. O menino estava nervoso, sem saber o que esperar. Francisco disse diretamente que havia testemunhado sua transformação e coragem. Confrontar a própria mãe, em defesa de outra pessoa, mostrava caráter extraordinário. Gabriel tinha apenas 15 anos, mas já entendia conceitos que muitos adultos nunca aprenderiam. Francisco ofereceu a Gabriel uma bolsa especial e mentoria pessoal. Queria acompanhar seu desenvolvimento, ajudá-lo a se tornar o homem que claramente tinha potencial de ser. Mas havia uma condição: Gabriel precisaria participar de programa de trabalho comunitário,
ajudando a manter a escola e interagindo com funcionários regularmente. Não como punição, mas como educação prática sobre dignidade no trabalho. O menino aceitou com entusiasmo genuíno. A quarta conversa foi bem diferente. Francisco chamou Maurício Teles, sozinho. O empresário chegou arrogante, claramente irritado por ter que comparecer. Francisco não perdeu tempo com gentilezas. Disse diretamente que Maurício falhou em todos os aspectos do teste. Não demonstrou nem interesse, nem capacidade de mudança. Pior ainda, estava criando filhos com valores terríveis. Maurício tentou argumentar. Disse que Francisco não tinha direito de julgar, que pagava mensalidades em dia. E isso deveria ser suficiente. Francisco respondeu calmamente que dinheiro não comprava direito de tratar pessoas mal, que educação verdadeira incluía valores humanos, que crianças criadas sem empatia tornam-se adultos perigosos para a sociedade. Maurício saiu furioso, batendo a porta. A quinta conversa foi a mais difícil. Patrícia Drummond chegou sozinha, visivelmente angustiada. Ela sabia que havia falhado no teste do último dia, mas a confrontação pública de Gabriel havia abalado algo profundo nela. Pela primeira vez em anos, estava realmente questionando quem era e como vivia. À tarde, Patrícia voltou para buscar Lucas mais cedo. Ela estava ao telefone e sinalizou impacientemente para Rosa se afastar de onde estava limpando. Fez gestos rudes como se espantasse um cachorro. Rosa obedeceu silenciosamente. Patrícia nem registrou a crueldade de suas ações. Quando Francisco não estava presente, toda sua transformação fabricada desaparecia completamente. Era performance pura, sem substância alguma. Mas então, algo inesperado aconteceu. Gabriel testemunhou a cena envolvendo sua mãe e Rosa. Ele parou, olhou para a mãe com decepção visível e disse alto o suficiente para outros ouvirem que aquilo era exatamente o tipo de comportamento que estavam tentando mudar. Patrícia ficou chocada. Seu filho estava publicamente a confrontando, escolhendo valores acima de lealdade familiar cega. Ela ficou vermelha de vergonha e raiva, sem saber como reagir. Gabriel então se desculpou com Rosa, em nome da família. Ajudou a terminar a limpeza daquela área. Patrícia observou em silêncio, processando o que acabara de acontecer. Pela primeira vez, realmente entendeu algo fundamental. Seu filho estava se tornando uma pessoa melhor que ela. E isso aconteceu não por suas lições, mas apesar delas, a vergonha que sentiu naquele momento era diferente. Não era sobre ser pega, mas sobre finalmente enxergar a feiura de suas próprias ações. Francisco assistiu toda a cena com lágrimas nos olhos. Gabriel havia feito algo extraordinário. Confrontou a própria mãe publicamente para defender uma funcionária. Escolheu o certo sobre o confortável. Aquele menino merecia todas as oportunidades do mundo, e a escola que o estava ajudando a se tornar essa pessoa merecia ser salva, pelo menos em parte. No final da tarde, quando todos haviam ido embora, Francisco finalmente saiu de seu esconderijo. Encontrou-se com a diretora Beatriz, Dona Maria, seu João e Rosa em sua sala. Agradeceu a todos pela colaboração. Disse que o teste havia revelado exatamente o que precisava saber. A verdade era clara como cristal agora. Algumas pessoas mudaram genuinamente. Outras apenas performaram. E muitas nem tentaram esconder sua natureza cruel. Rosa revelou então sua verdadeira identidade. Ela não era realmente uma auxiliar de limpeza nova. Era uma psicóloga especializada em comportamento social que Francisco contratou especificamente para aquele teste. Ela tinha observado e documentado cada interação, cada palavra, cada gesto. Seu relatório profissional confirmava tudo o que Francisco viu. Havia métricas, análises comportamentais, avaliações psicológicas detalhadas. Era evidência científica do que o coração dele já sabia desde o primeiro dia. Francisco pediu que a diretora convocasse uma reunião final para a noite seguinte. Todos os pais deveriam estar presentes, sem exceção. Ele faria seu anúncio oficial
sobre a decisão do patrocínio. Mas antes disso, teria conversas individuais com algumas famílias específicas. Queria falar pessoalmente com aqueles que mereciam reconhecimento especial e com aqueles que precisavam entender por que falharam tão completamente no teste. Beatriz concordou e começou a enviar as convocações imediatamente. A tensão na escola seria insuportável até a reunião. Todos saberiam que o julgamento final estava próximo. O futuro educacional de crianças estava em jogo. O destino da instituição seria decidido. Era o momento da verdade absoluta, sem mais espaço para jogos ou manipulações. Na manhã seguinte, Francisco começou suas conversas individuais. A primeira foi com Roberto Farias e sua filha Sofia. Ele os recebeu em seu escritório particular, não mais vestindo macacão de zelador, mas traje formal elegante. Agradeceu a ambos por serem exemplos consistentes de humanidade genuína. Disse que pessoas como eles eram raras e preciosas no mundo atual. Roberto respondeu humildemente que apenas tratava todos como gostaria de ser tratado. Nada de especial nisso. Francisco sorriu e disse que exatamente isso tornava tão especial. Ele revelou que havia criado um fundo especial de bolsas de estudo em homenagem à sua falecida esposa. Sofia seria uma das primeiras beneficiárias, não porque precisava financeiramente, mas como reconhecimento público de seu caráter exemplar. O fundo cobriria não apenas os anos restantes na escola, mas também futura universidade completa. Francisco queria investir em jovens que demonstrassem não apenas inteligência acadêmica, mas bondade genuína e valores sólidos. A segunda conversa foi com Helena e sua mãe idosa. Francisco contou sua própria história com mais detalhes emocionantes. Falou sobre como sua esposa vinha de origem humilde, como trabalhou duro a vida inteira, como nunca teve vergonha de suas raízes simples. Helena chorou ao ouvir. Disse que muitas vezes sentiu pressão social para esconder sua origem, para fingir que sempre teve dinheiro e privilégios. Mas sua mãe merecia respeito e reconhecimento, não vergonha. Francisco anunciou que estava criando um programa especial para filhos de trabalhadores da própria escola e da comunidade ao redor. Bolsas integrais para estudantes talentosos, cujas famílias não podiam pagar mensalidades altas. Helena seria convidada a coordenar o programa inteiro. Ele queria alguém que genuinamente entendia as dificuldades e valorizava oportunidades educacionais. Ela aceitou, entre lágrimas, de gratidão profunda. A terceira conversa foi com Gabriel, sem sua mãe presente. O menino estava visivelmente nervoso, sem saber o que esperar. Francisco disse diretamente que havia testemunhado sua transformação, corajosa e autêntica. Confrontar a própria mãe publicamente, em defesa de outra pessoa, mostrava caráter extraordinário. Gabriel tinha apenas 15 anos, mas já entendia conceitos que muitos adultos nunca aprenderiam durante a vida inteira. Francisco ofereceu a Gabriel uma bolsa especial e mentoria pessoal direta. Queria acompanhar seu desenvolvimento pessoal. Ajudá-lo a se tornar o homem que claramente tinha potencial de ser. Mas havia uma condição importante. Gabriel precisaria participar de programa de trabalho comunitário, ajudando a manter a escola, interagindo com funcionários regularmente, não como punição, mas como educação prática sobre dignidade no trabalho. O menino aceitou com entusiasmo genuíno. A quarta conversa foi bem diferente. Francisco chamou Maurício Teles sozinho. O empresário chegou arrogante, claramente irritado por ter que comparecer. Francisco não perdeu tempo com gentilezas desnecessárias. Disse diretamente que Maurício falhou em todos os aspectos do teste. Não demonstrou nem interesse nem capacidade de mudança. Pior ainda, estava criando filhos com valores terríveis e destrutivos. Maurício tentou argumentar furiosamente. Disse que Francisco não tinha direito moral de julgar ninguém, que pagava mensalidades em dia, e isso deveria ser suficiente. Francisco respondeu calmamente que dinheiro não comprava direito de tratar pessoas mal, que educação verdadeira incluía valores humanos básicos, que crianças criadas sem empatia tornam-se adultos perigosos para a sociedade. Maurício saiu furioso, batendo a porta violentamente. A quinta conversa
Foi a mais difícil, emocionalmente. Patrícia Drummond chegou sozinha, visivelmente angustiada. Ela sabia que havia falhado miseravelmente no teste do último dia. Mas a confrontação pública de Gabriel havia abalado algo profundo dentro dela. Pela primeira vez em muitos anos, estava realmente questionando quem era e como vivia. Francisco viu em seus olhos algo que não estava lá antes. Dor genuína. Patrícia admitiu tudo sem reservas. Disse que passou a semana inteira fingindo, fazendo teatro elaborado, tentando manipular a situação a seu favor. Confessou que só pensava em impressionar Francisco para conseguir o patrocínio. Mas quando Gabriel a confrontou publicamente, algo quebrou dentro dela. Seu filho via claramente o monstro que ela era e escolheu ser diferente dela. Isso doía mais que qualquer outra coisa no mundo. Francisco ouviu, em silêncio respeitoso. Então perguntou se ela estava preparada para a mudança real. Não performance vazia. Patrícia hesitou longos segundos. Depois assentiu com firmeza. Disse que não sabia exatamente como começar, mas queria tentar sinceramente, pelo bem de Gabriel e Lucas. Queria que seus filhos tivessem uma mãe de quem pudessem se orgulhar, não se envergonhar publicamente. Francisco disse que aceitava isso, mas ela teria que provar com ações consistentes ao longo do tempo. Chegou finalmente a noite da reunião decisiva. O auditório estava completamente lotado. Cada cadeira ocupada, pessoas em pé, nos corredores laterais. A tensão era palpável, quase física. Pais conversavam em murmúrios baixos, especulando sobre o que Francisco anunciaria. Alguns pareciam confiantes, outros visivelmente nervosos. Maurício Teles não estava presente. Já havia retirado seus filhos da escola, conforme prometeu furiosamente. Francisco entrou pontualmente às 7 da noite. Usava terno elegante, postura confiante, expressão serial, mas não hostil. Carregava sua pasta de couro e alguns documentos importantes. A diretora Beatriz o acompanhava, junto com a psicóloga Rosa, que todos agora sabiam, não era funcionária real. O silêncio caiu instantaneamente sobre o auditório quando ele se posicionou no centro do palco. Ele começou agradecendo a todos pela participação no experimento. Disse que foi revelador de formas que nunca imaginou possível. Viu o melhor e o pior da natureza humana concentrados em poucos dias. Viu crianças mais sábias que adultos. Viu pessoas genuinamente boas e outras incapazes de qualquer empatia. Viu transformações autênticas e performances patéticas. Tudo isso o ajudou a tomar sua decisão final. Francisco então revelou os números detalhados. A escola precisava de 3 milhões para resolver todos os problemas financeiros. Equipamentos novos, reformas estruturais, contratação de professores qualificados, aumento salarial para funcionários dedicados. Ele tinha esse dinheiro disponível e mais. Mas a questão nunca foi apenas financeira. Era sobre valores, sobre o tipo de instituição que merecia investimento sério. Ele explicou que educação verdadeira não acontece apenas em salas de aula. Acontece em cada interação diária, em cada exemplo dado por adultos, em cada atitude demonstrada perante pessoas consideradas inferiores. Uma escola pode ter os melhores professores e equipamentos do mundo, mas se criar crianças sem compaixão, está falhando miseravelmente em sua missão fundamental. Francisco disse então que tomou sua decisão sobre o patrocínio. Faria a doação completa de 3 milhões. O auditório explodiu em aplausos e suspiros de alívio. Mas ele levantou a mão, pedindo silêncio. Havia condições muito específicas que precisavam ser aceitas. Se a comunidade escolar recusasse essas condições, ele retiraria a oferta imediatamente. A primeira condição era a criação de código de conduta obrigatório para pais. Respeito a todos os funcionários seria exigido explicitamente. Qualquer comportamento abusivo ou discriminatório resultaria em advertências formais. 3 advertências significariam expulsão da família inteira, independentemente de quanto pagassem. Dinheiro não compraria mais direito de tratar pessoas mal. Houve murmúrios desconfortáveis, mas a maioria acenou concordando. A segunda condição era programa de bolsas integrais
para estudantes de famílias trabalhadoras. Pelo menos 20% dos alunos viriam de comunidades ao redor, selecionados por mérito acadêmico e caráter. A escola não seria mais clube exclusivo de ricos. Seria espaço de verdadeira diversidade social. Alguns pais franziram o rosto, mas não ousaram protestar abertamente. A terceira condição era a participação obrigatória dos alunos em programas de trabalho comunitário. Todos ajudariam na manutenção da escola algumas horas por semana. Limpariam, organizariam, trabalhariam junto com funcionários, aprenderiam o valor do trabalho manual e dignidade em qualquer profissão. Patrícia olhou para Gabriel e sorriu levemente. Seu filho já havia começado esse caminho. A quarta condição era a formação obrigatória em valores humanos. Não apenas para alunos, mas também para pais. Workshops mensais sobre empatia, respeito, dignidade humana, presença obrigatória para pelo menos um responsável de cada família. Quem não participasse teria filhos suspensos. Educação de valores não era opcional. A quinta e última condição era conselho comunitário, com representação de funcionários. Dona Maria, seu João e outros teriam voz oficial nas decisões da escola. Não seriam mais invisíveis ou ignorados. Suas opiniões sobre o funcionamento da instituição importariam tanto quanto opiniões de pais ricos. Isso causou maior desconforto. Mas Francisco foi inflexível. Ele deu 5 minutos para as famílias discutirem entre si. O auditório encheu de conversas acaloradas. Algumas famílias concordavam entusiasticamente. Outras debatiam se as condições eram justas ou excessivas. Patrícia conversava seriamente com Gabriel e Lucas, explicando por que aquilo era necessário e bom. Roberto e Helena sorriam, satisfeitos com as mudanças propostas. Quando o tempo acabou, Francisco pediu votação. Quem concordava com todas as condições deveria ficar de pé. Lentamente, pessoas começaram a se levantar. Roberto e sua família foram os primeiros. Helena e sua mãe seguiram imediatamente. Gabriel praticamente puxou sua mãe para que ficassem de pé juntos. A professora Mariana levantou com convicção. Outros foram seguindo gradualmente. No final, cerca de 70% das famílias estavam de pé. Era a maioria clara. Os que permaneceram sentados tinham expressões variadas. Alguns pareciam genuinamente discordar das condições. Outros estavam apenas sendo teimosos. Francisco disse que respeitava a escolha de todos. As famílias que discordavam eram livres para procurar outras escolas. Não haveria ressentimentos. Francisco então assinou o cheque ali mesmo, no palco, diante de todos. 3 milhões de reais para a escola Aldeborã. A diretora Beatriz recebeu com lágrimas, escorrendo livremente. Ela havia dedicado sua vida àquela instituição e finalmente tinha recursos para torná-la o que sempre sonhou. Mas mais importante que dinheiro eram as mudanças estruturais de valores que estavam sendo implementadas. Ele anunciou ainda algo que ninguém esperava. Doaria mais 2 milhões para fundo permanente, gerando renda passiva. Os rendimentos sustentariam as bolsas de estudo indefinidamente. O programa não dependeria de sua generosidade contínua. Seria autossustentável. A escola teria inclusão social garantida para sempre. O auditório explodiu novamente em aplausos emocionados. Francisco finalizou seu discurso com palavras sobre sua falecida esposa. Disse que ela acreditava que educação podia transformar a sociedade, mas apenas se ensinasse valores corretos. Conhecimento sem compaixão criava monstros inteligentes. Sucesso sem empatia produzia tiranos ricos. Ele investia aquele dinheiro acreditando que a escola Aldeborã finalmente ensinaria o que realmente importava: humanidade. Ele desceu do palco em meio a aplausos entusiasmados. Várias pessoas queriam cumprimentá-lo, agradecê-lo, abraçá-lo. Mas Francisco caminhou direto até Dona Maria, seu João e outros funcionários que estavam discretamente no fundo do auditório. Abraçou cada um calorosamente. Disse que eles eram os verdadeiros heróis, mantendo dignidade, apesar de tratamento cruel. Agora teriam respeito,
que sempre mereceram. A reunião terminou com um sentimento misto de alívio e transformação. A escola estava salva financeiramente. Mas mais importante, estava embarcando em jornada de transformação moral. Não seria fácil. Mudanças profundas nunca são, mas era necessário e finalmente possível. 3 meses se passaram desde aquela noite decisiva no auditório. A escola Aldebaran estava irreconhecível de muitas formas, mas exatamente igual em outras. Os corredores continuavam limpos, as salas de aula funcionando, os alunos estudando. Mas algo fundamental havia mudado na atmosfera do lugar. Havia respeito genuíno circulando pelo ar, substituindo a arrogância que antes dominava. As reformas começaram imediatamente, com o dinheiro de Francisco. Novos laboratórios de ciências foram instalados com equipamentos modernos. A biblioteca foi expandida e digitalizada. A quadra esportiva recebeu cobertura adequada. Mas as mudanças mais importantes não eram visíveis em estrutura física. Eram mudanças nos corações e mentes das pessoas que frequentavam aquele espaço diariamente. O programa de bolsas começou com 15 estudantes novos, crianças brilhantes de famílias trabalhadoras que nunca sonharam em frequentar escola particular de elite. Entre eles, estava a filha de uma auxiliar de limpeza, o filho de um motorista de ônibus, a neta de Dona Maria. Eles trouxeram perspectivas diferentes, histórias ricas, talentos únicos. A diversidade enriqueceu imensamente o ambiente educacional. A integração não foi perfeita inicialmente. Alguns dos alunos antigos resistiram, fazendo comentários maldosos sobre roupas baratas ou falta de tecnologia. Mas o CICHEU de conduta estava em vigor. Bullying de qualquer tipo resultava em consequências sérias. 3 famílias foram advertidas formalmente no primeiro mês. Uma delas, recusando-se a mudar, teve que retirar os filhos. A mensagem ficou clara para todos. Gabriel Drummond Tournesey, mentor não oficial dos novos bolsistas, ajudava-os a se adaptar, defendia-os quando necessário, incluía-os em grupos sociais. Sua transformação pessoal continuava impressionando a todos. Ele passava 2 tardes por semana trabalhando com equipe de manutenção, aprendendo carpintaria com o Sr. José, jardinagem com o Sr. Paulo. Desenvolvia habilidades práticas e humildade genuína. Patrícia mudou também, embora mais lentamente e com dificuldade maior. Ela participava religiosamente dos workshops de valores, mesmo claramente desconfortável. Forçava-se a cumprimentar todos os funcionários pelo nome, agradecer por serviços prestados. Ainda era performático às vezes, mas gradualmente tornando-se mais natural. A presença constante de Gabriel como exemplo ajudava enormemente. Ela não queria desapontá-lo novamente. Lucas, o filho mais novo de Patrícia, estava tendo dificuldade maior com as mudanças. Ele tinha apenas 12 anos e estava confuso com as novas regras e expectativas. Por que de repente tinha que ser gentil com pessoas que antes podia ignorar? Por que tinha que trabalhar limpando escola quando família tinha dinheiro? Gabriel passava tempo explicando pacientemente, modelando o comportamento correto, sendo o irmão mais velho que Lucas precisava. Roberto Farias e Helena Torner-MC, líderes naturais do novo conselho comunitário, trabalhavam junto com Dona Maria, seu João e representantes de professores para tomar decisões importantes. As reuniões eram produtivas e respeitosas. Opiniões de todos importavam igualmente. Era a democracia real em funcionamento, não apenas teoria ensinada em livros didáticos. A professora Mariana expandiu seu projeto de entrevistas significativamente. Agora incluía não apenas funcionários da escola, mas também familiares dos novos bolsistas. Estudantes visitavam casas humildes, conheciam realidades diferentes, aprendiam sobre vidas fora de suas bolhas privilegiadas. Alguns ficavam chocados ao descobrir que pessoas podiam ser felizes sem riqueza material. Era a educação verdadeira sobre diversidade humana. Renata Silveira foi uma das famílias que saíram voluntariamente. Ela não conseguiu aceitar as novas regras ou mudanças na escola. Reclamou publicamente que a instituição havia perdido seu prestígio ao aceitar
bolsistas pobres. Matriculou seu filho em outra escola, igualmente elitista. Francisco não ficou surpreso, nem desapontado. Algumas pessoas eram simplesmente incapazes de mudança, mas houve surpresas positivas. Algumas famílias que Francisco julgou perdidas demonstraram capacidade inesperada de transformação. Um empresário que inicialmente foi grosseiro começou a trazer lanches para compartilhar com seguranças durante plantões noturnos. Uma mãe que sempre reclamou da comida pediu desculpas formais para Dona Maria e começou a ajudar como voluntária no refeitório ocasionalmente. Pequenos gestos revelando grandes mudanças internas. Os workshops mensais de valores tornaram-se eventos surpreendentemente populares. Facilitadores profissionais conduziam discussões sobre empatia, privilégio, respeito, dignidade humana. Pais compartilhavam histórias pessoais, admitiam preconceitos, comprometiam-se com mudanças. Não era terapia em grupo, mas tinha efeito terapêutico. Pessoas confrontavam suas próprias falhas, em ambiente seguro e solidário. Francisco continuou trabalhando como consultor não oficial da escola. Não usava mais macacão de zelador, mas visitava regularmente. Conversava com funcionários, observava progresso dos bolsistas, oferecia orientação quando solicitada. Criou vínculo especial com Gabriel, encontrando-se mensalmente para almoços, onde discutiam vida, valores, futuro. Estava cumprindo sua promessa de mentoria pessoal. Dona Maria foi promovida para coordenadora de alimentação escolar. Recebeu aumento salarial significativo e pequena equipe sob sua supervisão. Ela desenvolveu cardápios nutritivos, implementou o programa de educação alimentar, criou o ambiente de refeitório mais acolhedor. Suas décadas de experiência finalmente eram reconhecidas e valorizadas apropriadamente. Seu João recebeu o título oficial de coordenador de segurança e relacionamento comunitário. Além de suas funções tradicionais, agora servia como ponte entre escola e comunidade ao redor. Organizava eventos onde portões ficavam abertos, permitindo interação positiva entre instituição e vizinhança. A escola deixou de ser fortaleza isolada e tornou-se parte integrada do bairro. A diretora Beatriz floresceu com recursos e apoio adequados. Implementou inovações pedagógicas, que sempre sonhou, mas nunca teve dinheiro para realizar. Contratou professores excepcionais, que aceitaram posições devido aos valores renovados da instituição. Não apenas salários. A escola Aldebaran tornou-se modelo de excelência educacional, combinada com responsabilidade social. No final do terceiro mês, Francisco organizou cerimônia especial, inauguração oficial do programa de bolsas, que recebeu o nome da sua falecida esposa. Ele fez discurso emocionado, contando histórias sobre ela, sobre sua dedicação à educação, sobre seus valores inabaláveis. Revelou foto dela que seria permanentemente exibida na entrada da biblioteca renovada. Muitos choraram durante a cerimônia. Os 15 primeiros bolsistas receberam certificados especiais. Francisco abraçou cada um, sussurrando palavras de encorajamento. Disse que eles representavam esperança, que suas histórias provariam que talento existe em todos os lugares. Apenas faltam oportunidades. Pediu que trabalhassem duro, mantivessem humildade, ajudassem outros, quando chegasse sua vez. Eles prometeram solenemente. Gabriel discursou representando os alunos antigos. Pediu desculpas publicamente por anos de comportamento excludente. Agradeceu aos novos colegas por ensinarem lições valiosas sobre resiliência, gratidão, trabalho duro. Disse que a escola era melhor, mais rica, mais humana por causa deles. Recebeu aplausos entusiásticos. Patrícia assistia com lágrimas de orgulho, misturadas com vergonha remanescente. Após a cerimônia, Francisco caminhou sozinho, pelo campo silencioso. Era tarde, todos haviam ido embora. Ele parou no auditório, onde tudo começou, meses atrás. Sentou na mesma cadeira, onde assistiu pais, humilhando o zelador. Lembrou da dor, da raiva, da determinação de expor hipocrisia e forçar mudança. Valeu a pena? Definitivamente sim. A escola não era perfeita. Ainda havia trabalho enorme pela frente. Algumas pessoas nunca mudariam realmente. Mas progresso aconteceu. Vidas foram transformadas. Crianças estavam aprendendo valores corretos.
Funcionários eram tratados com dignidade. Era vitória significativa, mesmo que parcial. Francisco olhou para o céu, através das janelas altas. Falou mentalmente com sua esposa. Disse que esperava ouvi-la honrado adequadamente, que tentou fazer diferença do jeito que ela faria, que usou recursos para propósito significativo, não apenas acumulação egoísta. Sentiu paz inundando seu coração. Ela estaria orgulhosa. Ele saiu da escola, pela última vez, como parte regular daquela comunidade. Continuaria apoiando financeiramente e visitando ocasionalmente. Mas sua missão ali estava completa. Provar a seu ponto. Plantar as sementes de mudança. Agora cabia aos outros regar e cultivar o que começou. Francisco dirigiu para casa, pensando no futuro. Talvez repetisse o experimento em outra escola, outra cidade. Talvez encontrasse formas diferentes de combater injustiça e promover dignidade humana. Sua esposa ensinou que uma pessoa comprometida pode fazer diferença enorme. Ele passaria o resto da vida provando que ela estava certa. O zelador milionário deixou legado que transcendia dinheiro. Deixou exemplo de coragem, justiça e transformação verdadeira.